Bem, vamos conversar um pouco sobre a leitura do texto na hora da prova pública para responder às questões de interpretação e intelecção de texto. Eu diria para você inicialmente que é muito importante você, ao ler o texto, identificar a objetividade empregada no texto e reconhecer a subjetividade empregada no texto. Objetividade expressa fatos. Objetividade contextualiza uma ação coletiva. Objetividade nos comunica um contexto que está externo. A objetividade contextualiza informações institucionalizadas. A objetividade está para a formalidade. Esses são itens que caracterizam a objetividade do texto. Já a subjetividade não expressa fatos, mas sim o autor, em seu texto, começa a garantir ao seu leitor sua opinião sobre os fatos. Imagine você lendo um texto na hora da prova e você percebe que o texto está passando para o seu leitor informações institucionalizadas sobre um tema. Traz dados estatísticos, palavras de especialistas, isso nos chega através de citação. Todas as vezes em que existir o emprego da objetividade, o autor do texto está ausente do seu próprio texto. Agora, quando você lê o texto, percebe na leitura do texto que o autor começa a expressar a sua opinião sobre os fatos, começa a expressar a sua opinião sobre as informações institucionalizadas empregadas no texto, o autor está presente no texto. Você está diante da subjetividade do texto. Deixa eu ver um exemplo plausível em prova pública. Existem questões na hora da prova sobre texto que fazem assim para você. Para o autor, só isso. Para o autor. Se é para o autor, eu tenho que buscar a alternativa que garanta a presença do autor no texto. Eu tenho que encontrar a alternativa que proporcione a subjetividade e não a objetividade, porque a objetividade é o autor ausente e a subjetividade é o autor presente. Vamos a mais um ponto. Agora eu quero que você observe o seguinte. Quando você estiver lendo o texto, lembre-se de que todo tema é abrangente. E quem quebra a abrangência do texto são as unidades temáticas que o autor seleciona e escreve em seu texto. Deixa eu dar um exemplo. Alguém pede para que você escreva um texto com a seguinte temática: o ensino privado no nível superior. Pronto, pedem isso. O ensino superior na rede privada, ok? Se você seleciona 3 unidades temáticas, letra A, o docente.
no ensino privado, nível superior. Esta unidade temática, entenda, ela não é mais do que um tópico que está engajado ao tema. Quando você passa agora a apresentar o tema sob uma outra ótica, o alunado, você já está proporcionando mais uma unidade temática. E aí seu texto não está mais limitado a um tópico ideativo, a uma ideia engajada ao tema proposto. Já há duas ideias, dois tópicos, dois itens, chame como quiser. Desde que você entenda que o tema é abrangente. A unidade temática, olha o nome, unidade temática, unidade do tema. Ou seja, é um subitem em meio ao tema proposto. Se você traz ainda em seu texto uma outra unidade temática, que é a estrutura das instituições de ensino superior, em sua logística, e, sobretudo, se elas estão ou não atendendo às exigências do MEC, você mudou o foco. Não é mais o docente, não é mais o alunado discente, e sim a estrutura da instituição de ensino superior. Eu pergunto, seu texto garante apenas uma unidade temática em meio ao tema proposto? Não. Seu texto está garantindo 3 unidades temáticas. Então, se seu texto traz mais de uma unidade temática, seu texto alcança progressão temática externa. Em que consiste a progressão temática externa? Quando o texto apresenta mais de uma referenciação engajada ao tema. Ora, quando o texto garante uma progressão temática externa, o concurso público às vezes pergunta ao candidato: qual a centração temática do texto? A centração temática do texto você terá que entender, ou a ideia principal do texto, você terá que entender como sendo aquela unidade temática que o autor do texto trabalhou mais, pôs em condição exponencial, pôs em relevo. Ora, só se pode fazer essa pergunta ao candidato numa prova pública quando o texto alcança mais de uma unidade temática, quando o texto apresenta a progressão temática, entende? O texto também, por ter mais de uma unidade temática, por ter progressão temática externa, proporciona ao professor da banca que elabora a prova uma outra pergunta, viabiliza uma outra pergunta ao candidato. Qual a ideia secundária do texto? Obviamente, a centração temática, a ideia principal é a unidade temática posta em relevo, é a unidade temática exponencial no texto. Já a secundária é a que foi menos trabalhada. O que devemos entender como a unidade temática ou referenciação ou ideia ou tópico menos trabalhado? É a unidade temática que recebeu menor imersão. A unidade que receber menor imersão, que receber menor aprofundamento, será a ideia secundária. Isso o texto trazendo, claro, a ideia principal e uma secundária, ou seja, 2 unidades temáticas. Eu diria para você que a centração temática é justamente a unidade temática que recebe, ao contrário, maior progressão temática interna. O que é progressão temática interna? É a progressão temática que convida o leitor para um mergulho, um aprofundamento, uma imersão. Entende?
Então, quando você estiver lendo a prova pública, o texto da prova pública para as questões de interpretação de texto, firme-se neste propósito. Vou iniciar a leitura, mas vou iniciar a leitura observando onde há objetividade no texto, onde há subjetividade. A objetividade é a informação institucionalizada contextualizando o tema proposto. A objetividade é quando o texto apresenta fatos. Então, na objetividade, o autor está ausente. Claro? Na subjetividade, eu vejo o autor presente no texto expressando a sua opinião, a sua leitura crítica. Ora, e em meio ao texto que vem o que? Garantindo progressão temática externa, que vem garantindo mais de uma referenciação sobre o tema, mais de um tópico, a centração temática é justamente a unidade temática que alcançar o quê? Maior relevo. Estamos chegando ao período carnavalesco, não é isso? A escola de samba no Rio de Janeiro, por exemplo, recebe o quê? Recebe um tema. Divide o tema em alas. Comparando, cada ala é a unidade temática engajada ao tema. Então, o desfile da escola de samba no Rio de Janeiro, lá na avenida, não é mais do que um texto que é dividido em unidades temáticas e cada unidade temática é uma ala da escola. Os organizadores do desfile de determinada escola, quando selecionam determinada ala, ou seja, unidade temática, e dá maior atenção a ela, vai lapidar muito mais essa ala, vai trabalhar mais essa ala, vai fazer, portanto, desta ala a centração temática do seu desfile. Fica com essa comparação. Ela proporcionará para você justamente essa questão da prova. Qual é a ideia central do texto? Ou qual a centração temática? Vamos agora a um outro item envolvendo o texto em prova pública. É muito comum em prova pública você encontrar também a sintaxe de tensão. Em que consiste a sintaxe de tensão no texto? É a estrutura tensiva. Quando um texto apresenta ideias opostas, ideias bifurcadas, o texto traz estrutura tensiva ou sintaxe de tensão. E ao ler o texto, se preocupe com uma coisa. Ao perceber que existem duas ideias se opondo, ou seja, ao perceber a sintaxe de tensão no texto, fique atento para observar se a sintaxe de tensão se limita a se mostrar extensiva ou se a sintaxe de tensão também traz a estrutura intensiva. Você vai e diz para mim, qual a diferença, Edivaldo? Eu diria assim para você. Quando as ideias contrárias no texto forem apresentadas pelo autor, mas cada uma em seu ambiente, a estrutura tensiva respeita a autonomia de cada força, de cada referenciação. Quando as ideias contrárias começam a apresentar-se no texto em choque direto uma com a outra, a sintaxe de tensão é intensiva. E isso vai responder a uma questão da prova. Quando o concurso diz que o autor, em seu texto, desqualifica, em seguida ele referencia
uma das unidades temáticas. O que é desqualificar uma determinada ideia, uma determinada referenciação? É garantir a condição de que uma unidade temática vai se sobrepor a outra. Isso é desqualificar. Ok? Existe um texto, que eu vou trazer para você aqui, uma expressão que você vai encontrar na prova pública. Ela nos diz assim, ela nos diz que o autor, em seu texto, desqualifica a produção de antigos moralistas ao chamar de mínimas o que eles denominavam máximas. Isso é de uma prova da FCC. Quando eu leio o texto me diz assim, que existem máximas e existem mínimas. Olha as duas referenciações no texto. É um texto de Carlos Drummond de Andrade. Mínimas e máximas. As referenciações se bifurcam, já tem ideias contrárias. E você encontra, deixa eu ler um pedacinho do texto. Assim como os antigos moralistas escreviam máximas, deu-me vontade de escrever o que se poderia chamar de mínimas. Ou seja, alguma coisa que, ajustada às limitações do meu engenho, traduzisse um tipo de experiência vivida que não chega a alcançar a sabedoria, mas que, de qualquer modo, é resultado de viver. Percebeu que temos o contexto de duas referenciações, aqueles que escrevem máximas e aqueles que escrevem mínimas. Então eu poderia dizer, se o texto já traz duas referenciações, dois tópicos ideativos, o texto traz progressão temática externa. O texto também traz sintaxe de tensão. Se você fizer a leitura da segunda parte do texto, andei reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram feitas e ofereço-as ao leitor, sem que pretenda convencê-lo do que penso, nem convidá-lo a repensar suas ideias. São palavras que, de modo canhestro, aspiram a enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas têm um avesso, nem sempre perceptível, mas às vezes curioso ou surpreendentemente. Acabou o texto. Essa prova é da Fundação Carlos Chagas. Ora, lendo esse texto, fica claro que o autor em seu texto não tem intenção de fazer com que uma unidade no texto se sobreponha a outra. Então, embora as ideias sejam contrárias, mas o autor preserva e mantém uma sintaxe-tensão extensiva, ou seja, as ideias contrárias não chegam a se chocar. O autor não tem a intenção de fazer com que uma se sobreponha à outra, que uma desconstrua a outra. Não há desconstrução na composição textual de uma ideia em detrimento à outra. Se ele respeita a autonomia de cada força, então ele respeita, sem dúvida, as duas referenciações em suas autenticidades. Assim sendo, onde o concurso público pôs na prova, nas palavras que prefaciam sua obra, Carlos Drummond de Andrade, a letra C diz: desqualifica a produção de antigos moralistas. A palavra desqualificar já nega isso como resposta. Ao perceber que as ideias foram respeitadas e que cada ideia o autor que não coloca numa condição de choque direto, não há sintaxe de tensão intensiva, nós podemos utilizar o termo da desqualificação. A letra D, que é a resposta, diz: o autor deixa entrever seu entendimento de que qualquer vivência produz justo conhecimento. Olha, respeitando a autonomia de cada um.
vou repetir, de que qualquer vivência, seja máxima, não é isso? Seja mínima, produz justo conhecimento. Até as tímidas ou desajeitadas, até as não convencionais. Ele respeitou a autonomia de cada referenciação. Eu diria que isto seria o equivalente, vou dar um exemplo comparativo para você, a você ir a um cinema, assistir a um filme. Quando você está sentado, comendo sua pipoca, minha pipoquinha, e você começou o filme. O filme começa mostrando um grande exército. Enquanto o filme traz descrições desse exército, você vai percebendo o quão forte, grande o exército é. Com seu material bélico, com a estrutura, digamos, espartana de seus militantes. Enfim, um grande exército há. Depois, com muita sutileza, começa na tela a surgir a imagem de um outro grande exército, um grande exército B. Bem, a proporção que o autor ou o diretor do filme for trazendo cada grande exército distanciado um do outro, respeitando a autonomia de cada um, o diretor estando com esse propósito, ele está garantindo uma sintaxe de tensão extensiva, distanciando uma referenciação da outra. Mas o contexto deixa claro que são dois exércitos que se opõem. No final do filme, o que é que ocorre? Geralmente há o encontro no campo de batalha entre esses dois grandes exércitos. Esse encontro é para garantir justamente o quê? A sintaxe de tensão intensiva. E aí não tem acordo, amigo online. E você, amigo online, ele vai garantir a desconstrução de um em relação ao outro. A proposta é fazer com que haja um vencedor. A proposta é fazer com que um se sobreponha ao outro. E aí caberia o termo que eu vejo aqui na prova, que seria a desqualificação. Né? Quando o concurso diz desqualifica, o autor desqualifica e cita em seguida uma referenciação, sim, fez com que uma se sobrepusesse à outra. Percebe? É o mesmo que eu chegar para você dizendo assim: existe um rapaz que em sua casa costuma dizer a todos, assim que ele recebe alguém em sua casa, ele costuma dizer: aqui nesta casa quem manda sou eu. E a mulher emudecida em silêncio fica a observar. Enquanto essa mulher não tomar a iniciativa de se contrapor a esse cidadão, embora forte ela seja, ela está garantindo uma sintaxe de tensão extensiva. Mas se ela partir para justamente o quê? Se contrapor ao que ele diz, firmando-se, posicionando-se, se contextualiza a sintaxe de tensão intensiva. E aí, meu amigo, é partir para fazer com que uma ideia se sobreponha à outra. Igual um time de futebol, onde você tem, por exemplo, uma decisão de campeonato, em cada campo de defesa, um time. Não é isso? Enquanto o juiz não autorizar o pontapé inicial da partida, a sintaxe de tensão é extensiva. Ali está respeitando a autonomia de cada força, de cada adversário. Quando começa o pontapé inicial do texto, aliás, que é um texto, né? Sem dúvida, a partida é um texto. Quando começa o jogo, amigo, aí você parte para a sintaxe de tensão, que é intensiva. E aí a proposta é a desqualificação. Está mais claro? A visão técnica do texto que os princípios de linguística nos proporcionam. Que bom.
Até a próxima dica.